Muito bem, amigos, estamos de volta aqui com o nosso curso completo de HP 12C no módulo intermediário. Essa vai ser a nossa aula 4 do módulo intermediário. O que estamos fazendo? Nós estamos trabalhando com a convenção linear e com a convenção exponencial. É extremamente importante que você assista a partir da primeira aula deste módulo para você entender, entender o que estamos trabalhando. Convenção linear e convenção exponencial. Mostrei a vocês desde a aula número 1 deste módulo que o cálculo de juros compostos ele pode ser feito na convenção exponencial, que é o que geralmente se faz, mas ele pode ser feito também segundo a convenção linear. E o que é isso, professor? Repetindo para você realmente fixar em sua cabecinha aí. O que é isso? Convenção linear e convenção exponencial. São formas de se tratar a parte fracionária ou fracionada do período. Então você tem 2 meses e 15 dias, 2 meses e 20 dias, 2 anos, você tem a taxa ao ano e tem 2 anos e 6 meses o período, ou seja, 2 anos e meio, 2,5 e assim por diante. Tudo bem? Só para você relembrar. E nós temos mais um problema para ser resolvido aqui, ok? Vamos lá. Mais um problema. Nós temos aí um capital é aplicado a juros compostos durante 2 períodos e meio, coincidência, né? Ou não? 2 períodos e meio a uma taxa de 20% ao período. Professor, estranho. Ele não está dizendo qual é o capital. Pessoal, em matemática financeira, geralmente você tem esse tipo de questão, tá? Até no dia a dia você precisa ter uma ideia do rendimento, dos juros, do percentual, e neste caso aqui é percentual, sem você conhecer nem mesmo o capital. Exemplo, alguém pode te perguntar assim, olha, há juros de 12%, em quanto tempo um capital triplica? Em quanto tempo um capital duplica, quadruplica, entendeu? Então você pode sim, você pode trabalhar com o percentual, mesmo sem ter o capital. É um caso aqui que a gente vai ver. Um capital é aplicado a juros compostos durante 2 períodos e meio. Olha, eu não tenho o capital, né? Eu não tenho o PV, eu não tenho. Eu tenho o período, N, 2 períodos e meio, ou seja, 2,5. Pode ser ano, pode ser mês, ok? Há uma taxa de 20% ao período. Então nós temos uma taxa aí de 20% ao período, vou colocar um AP aqui, ao período, 2 períodos e meio, e a taxa de 20% ao período. Professor, período? Sim, poderia ser ao ano, então 2,5% com a taxa de 20% ao ano, tudo bem? 2,5% não, desculpe, 2 períodos e meio com a taxa de 20% ao ano. Então, suponha que o período fosse ano, 2 anos e meio, com a taxa de 20% ao ano. Suponha que o período fosse mês, 2 meses e meio, 2,5 do mês, com a taxa a 20% ao mês, e assim por diante. Tudo bem? Período ao semestre, 2,5 semestres e taxa 20% ao semestre. Ok, gente? Deu para entender? Muito bem. Para ficar mais fácil a didática, entenda que seja mês isso aí, ok? 2,5. Suponha que o período seja mês. Então, em quanto tempo? Vamos lá? Calcule o montante em relação ao capital inicial, considerando a convenção linear para o cálculo do montante. Professor, calcule o montante. Isso é uma questão interessante da ESAF, auditor fiscal da Receita Estadual do Pará, 2002, né? Embora a estrela da festa aqui seja HP 12C, a gente está trabalhando com questões de concurso, mas eu já mostrei para vocês as formas para se resolver manualmente. Nosso interesse aqui maior é HP 12C. Isso é o repetido recado para quem acaba começando no módulo intermediário e não vê o módulo básico. Eu sugiro que você veja todo o módulo básico. Ok, gente. Então, o que ele quer, na verdade, é o percentual. Eu vou mostrar aqui as alternativas e você vai ver o que ele quer. Observe. Ele quer o percentual. Em quanto por cento? Né? Olha lá. Calcule o montante em relação ao capital inicial, considerando a convenção linear para cálculo do montante. Quanto à questão de ser
convenção linear ou convenção exponencial, você já sabe muito bem que basta você colocar ou retirar a letra C da tela do visor da HP12C. Tudo bem? O que eu quero que você entenda é, se você não tem o capital e você percebe que a resposta está em percentual, para você chegar diretamente à resposta, há uma solução tranquila. Basta você atribuir que o capital é 100. Você pode atribuir qualquer valor ao capital. Exemplo, suponha que você atribuiu 1000 ao capital. Ao capital aplicado, ao valor presente, ao present value. Você atribuiu 1000. E, de repente, o valor futuro deu 2000, ou seja, dobrou. Opa, houve um aumento de quanto? 100%. Estão entendendo? 100%. Ok. Agora, como ele pediu aqui, ele pediu, olha, calcule o montante em relação ao capital inicial, considerando a convenção linear para cálculo do montante. Convenção linear. O que eu faço então, professor? Vamos à nossa HP12C. O que nós vamos fazer na HP12C é retirar a letra C do visor da HP, já que ele quer o cálculo na convenção linear. Estão vendo aí que a minha HP está com a letrinha C na tela. O que eu vou fazer? Vou apertar STO, em seguida EX, para retirar esse Czinho da tela. Vamos lá. Faça comigo aí, por favor. STO, EX. Ô, professor, isso é muito fácil. Gente, eu peço humildade a vocês, tá? Eu sei que quando o aluno começa a aprender para valer, começa a aprender bem, aquilo costuma subir para a cabeça e o cara se achar o tal, e aí ele não quer mais repetir, ele acha que essas repetições são desnecessárias. Constantemente eu recebo até e-mail de aluno dizendo, professor, o senhor repete muito em suas aulas, rapaz. Dá vontade de fazer 2 ou 3 perguntinhas para ele e mostrar para ele que essa didática, embora ele veja defeitos, ela tem grande vantagem, porque ele vai fixar bastante o conteúdo, entendeu? Aquele aluno que não se preocupa com os detalhes, que não se preocupa em repetir o conteúdo, em sempre colocar a fórmula quando for resolver, ok? Aquilo que se está fazendo manualmente, por exemplo, o que vai acontecer? Ele vai esquecer facilmente, ele vai aprender para a prova, ele vai aprender para a entrevista de emprego, entendeu? Para o teste para o emprego, mas ele não vai aprender para sempre. Então, repita, seja humilde. STO, EX, para isso nunca sair da sua cabeça, tá? Então vale a pena repetir sim, para você aprender, pelo menos esse é o método jusilandístico, né? Se alguém não concorda, não gosta, eu não posso fazer nada, mas eu vou pela maioria e na democracia a minoria é sempre desprezada, né? Vamos pela maioria e a maioria está gostando do meu trabalho e eu agradeço muito aí pelos e-mails, mensagens. Infelizmente eu demoro a responder porque são muitos, né? Recebo em média 80 e-mails por dia e não é brincadeira, é muita coisa, mas eu procuro ler e aquilo que quer resposta, exige resposta, eu tento fazer o possível para responder. Vamos lá então. Ok, nós retiramos a letra C da tela com as teclas STO, EX, eu sei, professor. Ok, e agora vamos efetuar o cálculo. Tudo bem, eu atribuí 100 ao PV, não foi isso? Atribuí 100 ao PV, N é 2,5, 2 períodos e meio, e a taxa 20% ao período. Nós vamos calcular FV, vamos calcular o valor futuro, ok? Como eu já coloquei PV como 100, a minha resposta vai ser exatamente o que estará aí na alternativa correta, tá? Depois eu vou mostrar para você que se eu atribuísse um outro valor, eu teria que ter uma ideia de porcentagem, uma ideia de percentual. Ah, professor, não complica. Tudo bem, vamos lá. Vamos calcular com 100, para já chegar à resposta direta, né? Ok? Não tenho capital, eu não sei qual é o capital, eu atribuí 100. Ok. Vamos lá então. Digito 100, vamos comigo. Eu digito 100. Ok? Aperto CHS, depois PV, sem o Czinho na tela, obviamente, porque é linear. Agora eu digito 2,5, aperto N, que é o período. Depois digito 20%, vamos lá, digito 20, né? Digito 20,
e aperto I. E aperto I. Agora eu aperto FV. Eu aperto FV. Vamos lá. FV. 158,40. O meu valor futuro é diretamente o meu capital, porque eu atribuo o meu valor futuro é o percentual total. Eu já chego à resposta direta. Ou seja, a resposta direta vai ser, deu 158,4%, né? Deixa eu mostrar as alternativas aqui, ó. 158,40 ou 158,4 dá no mesmo? Letra C. A resposta é a letra C. Então, sempre que a questão, moral da história, sempre que a questão ou o problema estiver pedindo em percentual, você já pode atribuir 100 a PV. Quando você atribui 100 a PV, você chega a um resultado, a um FV, a um valor futuro, que é, na verdade, este percentual. Professor, qual o percentual? Vamos lá, vamos ler de novo. Calcule o montante em relação ao capital inicial. Observe que em momento algum a questão falou em percentual, mas você vê que nas alternativas ele pede em percentual. Calcule o montante em relação ao capital inicial, considerando a convenção linear para o cálculo do montante. Ô professor, e se eu não atribuísse 100? Vocês viram aqui que se atribuir 100, já que a resposta está em percentual, ao atribuir 100 você chega ao percentual, né? O seu valor futuro, o seu future value, o seu montante vai coincidir com o percentual. Tudo bem? Mas acontece, suponha que você não tenha colocado 100. Suponha que você tenha colocado 2.000. Você colocou 2.000. Você não colocou 100, você colocou 2.000, ok? Para você ver a vantagem de colocar 100 quando se pede porcentagem, né? Você não colocou 100, você colocou 2.000. Então, vamos resolver com 2.000? 0 SOHP, FREG, ok. Digite 2.000, aperta CHS e depois PV. Agora vamos introduzir o período, 2.5. Digite 2.5 e aperte N. Agora, introduzir a taxa, 20%. Digite 20 e aperte I. Agora aperte FV. R$ 3.168. R$ 3.168. Ih, professor! E agora, professor, o que eu faço? Você vê que muita gente boa erra esse tipo de questão por não colocar 100 como PV. Ele não deu PV, mas deu o resultado em percentual. Atribua 100 ao PV. Atribua 100. Mas na hipótese de você não ter atribuído 100, de você ter colocado qualquer valor aí, eu sei que muita gente aí dá pausa e tenta resolver sozinho, né? E nesse modo eu tenho esquecido de pedir para dar pausa. Não, dê pausa, resolva aí. Então, se você deu pausa no vídeo, tentou resolver sozinho e atribuiu um valor diferente de 100, eu vou te mostrar como é que resolve. Bom, o que ele está pedindo, pessoal? Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo em percentual, ele está pedindo, olha, calcule o montante em relação ao capital inicial. Ou seja, de forma percentual, de forma proporcional, de forma percentual, em relação ao capital inicial. Qual é o montante? E ele deu respostas alternativas em percentual. O que eu faço? Bom, achei o montante, não achei? Achei o montante, que é R$ 3.168. Você vai ver que no visor da HP é o que nós temos. 3.168. O que eu quero agora saber é 3.168 equivale a quanto por cento de 2.000? Não é em relação ao capital inicial? Eu não atribuí o capital inicial agora a 2.000? Eu quero saber o seguinte, 3.168 equivale a quanto por cento de 2.000? Se o resultado fosse 4.000,
Você já diria facilmente, né? Poxa, 4.000 equivale a 200% de 2.000, né? 2.000 é 100%, 4.000, 200% de 2.000. E 3.168 equivale a quanto por cento de 2.000? Como é que eu faço esse cálculo, professor? Eu divido 3.168 por 2.000 e depois eu multiplico por 100. Ok? Para não ter que usar fórmula, né? Eu não sou muito chegado à fórmula. Como é que você sabe o percentual de um valor em relação a outro? Você divide esse valor pelo outro, multiplica por 100. Exemplo, o Joãozinho saiu com laranjas para vender. O Joãozinho saiu com 1.000 laranjas para vender e vendeu 300. Aí fica fácil, né? Qual é o percentual que ele vendeu? É como se você respondesse a seguinte pergunta. 300 equivale a quanto por cento de 1.000? Você vai dividir 300 por 1.000 e multiplicar por 100. Né? 300 dividido por 1.000 e multiplicar por 100. A Mariazinha fabrica bonecas e Mariazinha fabricou, ao longo de uma semana, ela fabricou 600 bonecas, né? 600 bonecas. Mas num dia que ela estava muito cansada, ela fabricou apenas 20 bonecas. Aí você pergunta, qual o percentual em relação à semana toda? Ela fabricou 20. Qual o percentual de 20 em relação a 600? Simples. É responder a perguntinha. 20 equivale a quanto por cento de 600? Divide 20 por 600, multiplica por 100. Tranquilo, tranquilo, tá? Sem precisar fórmula. Então, o que eu faço aqui? Eu posso cortar? Posso, olha. Posso cortar 2 zeros lá e 2 zeros aqui. Eu tenho agora 3.168 dividido por 20, né? Aqui só me sobrou uma. 3.168 dividido por 20. Então, vamos lá. HP, FREG. Já está aí na tela, né? Eu vou limpar por uma questão de cumprir o ritual. Então eu vou dividir 3.168 por 20. Vamos lá. 3.168, Enter, 20, divide. Está lá. 158 ponto 40. 158.4. 158.40. Ou seja, achamos o percentual. Então, se você atribuir um valor diferente de 100 para PV, amigo, você vai ter que fazer essa continha. Então, todas as vezes que a questão estiver pedindo desculpe, a resposta em percentual e não dá o valor presente, atribua 100 ao valor presente. Atribua 100 a PV e aí você terá o seu resultado coincidirá com a alternativa correta. Bem tranquila a questão, mas você vê que a cada questão a gente vai dando uma informação diferente, uma informação a mais para você, para que a gente alcance realmente o objetivo desse curso, que é levar um conhecimento o mais completo possível da HP 12C para você. Né? Depois do curso intermediário, teremos o curso avançado com a programação da HP, você não pode perder isso aí. Continue aí se inscrevendo, ajudando o canal, né? Ajudando a manter esse espaço aqui sempre gratuito para você, ok? Muito obrigado a todos vocês e espero vocês em nossa próxima aula. Até lá!